E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero abordar um tema diferente aqui no meu canal. Eu quero falar sobre este livreto aqui publicado pela editora Companhia das Letras, chamado Sobre a Verdade. Ele é uma compilação de trechos de escritos de simplesmente alguém como George Orwell. E eu vou então explicar direitinho que livro é esse, vou dizer quais são algumas das ideias que estão presentes aqui e você simplesmente vai ficar assustado em perceber as semelhanças que existem entre o período em que viveu George Orwell e o período que nós estamos vivendo agora, e vai ficar espantado com a semelhança entre aquilo que ele diz em vários dos seus escritos e aquilo que muitas pessoas estão dizendo na atualidade. Então me acompanhe aí nos próximos minutos e nós vamos então desvendar esse mistério em torno dos escritos de George Orwell. Então quem é esse cara chamado George Orwell? Ele é um cidadão britânico, nascido na Índia colonial, no período que a Inglaterra ocupava, colonizava a Índia. Ele produziu uma importante obra de cunho jornalístico e também ficcional, Então são bastante conhecidos os livros dele na área de ficção, são metáforas que ele elaborou sobre o mundo contemporâneo. Ele viveu naquilo que é chamado de tempos sombrios, no período das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, e também dos totalitarismos, totalitarismos de direita e totalitarismos de esquerda, certo? E ele vai assumir um tom crítico em relação ao imperialismo britânico. Isso é bastante interessante. Então, eu só tenho que explicar, antes de entrar propriamente em algumas ideias que estão aqui estampadas, eu preciso explicar que tipo de livro é esse. Então, é importante que você perceba que este não é um livro escrito pelo George Orwell. Ele foi criado pelos editores ou editoras. Então, na verdade, eles vão pegar... Na verdade, não são artigos inteiros, são trechos de artigos, trechos de livros ficcionais. Ele tem uma obra importante na área ficcional, onde o autor abordou de forma direta ou de forma metafórica o tema da verdade, ok? Então é um livro fácil e gostoso de ler porque ele foca a questão da verdade e ele vai trazendo então trechos relativamente curtos, normalmente não mais que 2, 3 páginas, e vai mostrando como é que o George Orwell via a questão, o tema da verdade ou o falseamento da verdade. Lembrando que ele é uma pessoa que viveu na primeira metade do século XX, nasceu em 1903 e morreu em 1950, certo? Então lembrando que no início do século XX nós temos a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da metade do século XX nós temos a Segunda Guerra Mundial e temos, entre esse período das guerras, os totalitarismos, o totalitarismo soviético do início do século e o totalitarismo alemão um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E temos naturalmente o fenômeno do imperialismo europeu e, no caso específico do George Orwell, alguém que vai criticar especificamente o totalitarismo britânico. Então vamos lá, eu vou destacar, como eu costumo fazer, algumas coisas que me chamam a atenção, Não significa que esse livro tenha só isso que eu vou dizer, significa apenas que ao ler este livro me chamou bastante atenção esses aspectos. Ele vai naturalmente enfatizar bastante a manipulação da verdade em tempos de guerra. Então a gente sabe que quando nações estão em conflito, em conflito bélico entre si, você tem que fazer parecer o seu inimigo um ser demoníaco e você tem que fazer parecer que o seu país é um país de super-heróis. E a gente sabe que no decorrer de uma guerra, via de regra, em nenhum dos dois lados você encontra pessoas totalmente boas ou pessoas totalmente ruins, Quer dizer, essa ideia de que o mundo é feito de mocinhos e de bandidos é, claro, uma criação
Uma criação, naturalmente, que é feita por aquele que sempre se coloca do lado do mocinho. Ele fala muito e critica muito a disseminação de um discurso de ódio, né? Quer dizer, para que você concorde que o seu país tome um posicionamento numa guerra, você tem que dizer que o seu inimigo é sempre um ser odiável e tem que destacar ou criar simplesmente ideias odiosas para que a população se conforme com a guerra ou passe a acreditar que a guerra é justa e necessária. Ele destaca também o apego nacionalista de ambos os lados da guerra, naturalmente. Então as pessoas normalmente assumem um dos dois lados e as pessoas vão dizer sempre que o nacionalista está do outro lado e nunca do nosso lado. Mas é claro que para que uma nação permaneça guerreando, ela precisa apelar ao senso nacionalista dos seus cidadãos. Afinal de contas, uma guerra sempre tem um preço e quem paga o preço da guerra são sempre os cidadãos, né, e cidadãs desse país. Ele fala muito de criação de teorias conspiratórias e também de manipulação dos fatos, né? Para você talvez que ache que isso é uma criação do mundo contemporâneo, né? Quer dizer, as fake news, né? As notícias falsas, ou a manipulação dos fatos, né? Às vezes você não cria o fato, mas você manipula o fato, exagerando. E naturalmente que hoje nós temos tecnologia para fazer os fatos manipulados, ou os fatos criados, ou as notícias falsas circularem muito rapidamente. As pessoas tinham outro tipo de tecnologia nessa época, mas o espírito de criar teorias conspiratórias, afinal de contas é necessário que você enxergue o seu inimigo como um conspirador para que você faça guerra contra ele. Ele fala muito disso, do cerceamento da liberdade de expressão, né? Quer dizer, se pessoas, por exemplo, que são críticas em relação à guerra, elas forem ouvidas, isso pode minar as forças que o Estado naquele momento entende que seriam necessárias para poder manter a frente de batalha. Daí o cerceamento da liberdade de expressão, o controle das mídias, né? Outra coisa que ele acusa aqui é a alteração ou a manipulação do passado, né? Isso tem a ver bastante com o meu ofício, né? Que é o ofício de historiador, né? Quer dizer, nós discutimos aquilo que pretensamente teria acontecido no passado e a gente sabe que as pessoas constantemente tentam reescrever o passado exatamente para conferir um novo sentido no presente e utilizar esse sentido que está sendo manipulado no presente em benefício de interesses políticos. E ele cita uma coisa que me chamou bastante atenção. Vocês devem saber que ele tem um livro bastante interessante chamado A Revolução dos Bichos, né? E que assumiu um tom bastante crítico em relação aos russos ou soviéticos de então, e os britânicos tinham um receio de melindrar os russos, né, que estavam ao lado dos aliados na guerra, e esse livro foi censurado, né? Então ele está naturalmente falando de algumas coisas muito interessantes, algumas coisas muito parecidas com aquilo que acontece no mundo contemporâneo. E eu acho que vale a pena você dar uma olhada. É um livro em formato de bolsa, você pode ver aqui que eu estou segurando ele com uma mão só. Ele é um pouco maior, ou talvez do tamanho da minha mão. É relativamente grosso, mas fácil e interessante de ler. E eu tenho certeza que você, como eu, vai ficar espantado em ver como há algumas semelhanças, naturalmente, que sempre são guardadas as proporções. Vivemos num país diferente, vivemos em um período totalmente diferente, há algumas aproximações, naturalmente, e que há também peculiaridades aí do contexto em que viveu George Orwell. Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito no meu canal, se puder e quiser, faça isso, por favor. E se gostou do vídeo, deixa aí o seu like. E se discordou de alguma coisa, deixa aí então a sua reação ou a sua pergunta, ou se gostou, diga por que gostou, né? E a gente talvez vá aí estabelecer um diálogo, tá bom? Eu estou utilizando uma camiseta com uma obra de arte. Eu tenho procurado sempre no canal preferencialmente utilizar uma camiseta com obra de arte, e
eu chamo então atenção aqui para Claude Monet, que ao lado de Vincent van Gogh e de Renoir, né, são os meus pintores favoritos, com uma ligeira predileção para Vincent van Gogh, mas ainda assim eu gosto bastante de Claude Monet, né? Tá bom? É isso aí, eu espero que a gente se encontre em breve num próximo vídeo. Um abraço e até lá!